Vocês não vão acreditar no que esse homem fez quando descobriu que estava sendo traído. Um homem que diz ser fiel descobre que está sendo traído. O que será que ele fez? Pois é, Silvana, eu sou mais um dos cornos do seu canal, mas infelizmente eu não sou um cuckold, pois eu não queria ter levado os chifres que levei. Eu me chamo Maurílio e me casei muito jovem, com apenas 24 anos, com a Vanessa, que na época tinha 30. Estávamos juntos há 11 anos e ainda não tínhamos filhos, mas eu vou explicar por quê. Eu sempre fui um cara muito ambicioso e, sendo assim, arrumei a mulher certa. A Vanessa era advogada há um bom tempo e tinha uma vida estável, enquanto que eu estava ainda na faculdade, pois tinha abandonado o primeiro curso por não ter me identificado. Eu nunca fui rico e ela me ajudou a concluir os estudos após o casamento. Sim, minha amada esposa pagou o meu último ano da faculdade para que eu pudesse me dedicar ao TCC e fazer um bom estágio. Sou muito grato a ela por tudo o que fez por mim e já devolvi cada centavo, se bem que isso não seria necessário, já que nesses 10 anos que se passaram após a minha formatura, construímos muita coisa juntos. Ela é uma mulher voraz e isso fez com que eu nunca perdesse o encanto por ela. Você falou em um dos seus vídeos, dos inúmeros que já vi, que quando acaba a admiração, o casamento acaba. Pois é, eu acho que isso aconteceu da parte dela, pois eu nunca me imaginei na cama com outra mulher, mesmo uma das melhores amigas da Vanessa cair matando em cima de mim. Isso não me abalava e eu me mantinha ali, fiel, pois na minha cabeça eu tinha tudo o que eu queria e até pensava em pedir para Vanessa se poderíamos ter um filho, mesmo sabendo que esse era um assunto delicado, pois ela já estava com 41 anos e tem um corpo de parar o trânsito, mas também com o personal que ela tem, sim. O personal dela é muito qualificado. Acho que vocês já sacaram a deixa, né? Mas eu quero explicar como esse tal personal entrou na minha vida. Não que eu ache que ele destruiu o meu casamento, pois como você fala, Silvana, para alguém trair tem que ter perdido a admiração e talvez tenha acontecido isso. Esqueci de falar que eu não sou advogado como ela, eu me formei em direito e acreditem ou não, hoje eu sou promotor de justiça. Pois é, um promotor chifrudo, quem diria? Nós tínhamos uma vida incrível, viagens, muitos amigos e nos dávamos muito bem na cama. Ela, por ser mais velha e mais experiente, me ensinou muita coisa. Mas Deus fez um personal para entrar atropelando tudo. Eu fico pensando hoje, será que ela sempre deu para ele durante esses 5 anos em que ele malhava nela? Ou melhor, malhava ela? Se bem que isso não importa. O chifre, depois de colocado na cabeça, cresce sozinho. Ai, que dó. Eu vou encurtar essa história, senão vai virar romance de Manuel Carlos. Cara, gosto de novela. Eu sempre confiei na Vanessa 100% e só descobri a traição porque uma alma muito caridosa decidiu investigar por mim. E adivinha quem era? Sim, a amiga da Vanessa que dava em cima de mim. Quando eu recebi as fotos de um número desconhecido, eu não sabia quem era, mas eu precisava ver com meus próprios olhos, porque o corno não aceita a verdade, mesmo que ela seja a seguinte: a sua mulher malhando dentro do seu carro no estacionamento da academia. Ai, desculpa, mas apesar de estar tudo nas minhas fuças, eu queria pegar no flagra. Sabe o que é mais difícil para uma pessoa que descobre uma traição? Manter a calma e fingir que nada está acontecendo. Mas eu não preciso te contar, né, Silvana? Você é a expert nesse assunto. E quem já passou por isso sabe. Mas confesso que foi um vídeo seu que me auxiliou, onde você fala o que não fazer ao descobrir uma traição. Mérito para si aqui! Acho que eu não sou o único que após descobrir uma traição vai para o Google e digita: estou sendo traído, virei corno, e agora? Ou melhor, como assassinar um personal sem deixar rastros? O fato é que dei de cara com um vídeo seu e foi ele que me fez manter a calma. O vídeo era para as mulheres, mas acho que corno é tudo igual, não importa o sexo.
o sexo do chifre. E então eu respirei fundo e comecei a investigar com a ajuda da pessoa que me enviou as fotos, mas sem saber quem era, e não precisei de muito tempo para pegar a Vanessa no flagra, e ela não pôde negar. A amiga dela sabia que eles tinham saído de carro da academia durante o horário da Vanessa treinar, e me mandou uma foto dele dirigindo o carro dela e escreveu embaixo: acho que os pombinhos foram para o motel tal. Eu vou seguir por precaução para ter certeza. E eu entrando em curto-circuito. A minha mulher incrível, fodástica e que eu admirava tanto estava indo para um motel com um cara que não tinha nem carro e para piorar, eu teria que ir até lá para fazer um flagrante. Que fique bem claro que por mais que a minha raiva estivesse me consumindo, eu soube separar as coisas e minha vingança não envolvia prejudicar minha esposa profissionalmente. Então, não levei nem repórteres, nem gravei vídeos na porta do motel para distribuir em grupos de família. Eu só queria que ela não pudesse negar e assim eu sairia de cabeça erguida daquele casamento. Porque eu posso ser corno, mas não manso. Então, se aquilo tudo fosse verdade, no outro dia eu seria um homem solteiro. Eu nem sei como sair da garagem do prédio sem bater o carro, mas fui. Estacionei perto da saída do motel para que no momento que o carro dela estivesse saindo, eu pudesse impedir. E enquanto eu aguardava, reconheci o carro da amiga da Vanessa, parado logo à frente. E sem que ela percebesse, fui até lá e bati no vidro. Ela estava digitando e com o susto enviou a mensagem pela metade e era para mim. E assim ela foi pegar, foi descoberta. Ela nem ficou muito constrangida, falou que minha esposa era uma idiota por sacanear um homem como eu e disse que já sabia do caso dela há mais de um ano. Descobriu porque elas dividiam o mesmo personal. Acredito que não na cama, né? Só que o BO foi maior. Nesse momento em que colocávamos os pingos nos is, Vanessa saiu do motel com o seu personal na direção e passa ao nosso lado com o vidro aberto. Você consegue imaginar a cena, Silvana? Eu só ouvi o grito: "Para o carro!" Ela desceu do carro como se eu estivesse traindo ela com a amiga dela, tomando satisfação, tentando inverter o jogo, como se eu tê-la visto saindo de um motel com outro homem não fosse nada. Ela chegou gritando: "O que vocês estão fazendo aqui? Na porta do motel?" A coitada da moça não sabia nem o que falar, nem o que fazer. Olhou para mim e começou a rir. E eu cruzei meus braços, me escorei no carro da menina e encarei a Vanessa. Daí eu acho que ela se ligou no que estava acontecendo. E quem ficou sem palavras foi ela. E tudo ficou em silêncio, como se tivesse congelado no tempo. Dei uns 3 passos e fui até a porta do carona do carro da Vanessa, que estava com a porta aberta. Estendi a mão e me apresentei ao personal. "Prazer, eu sou o promotor Maurílio, esposo da sua cliente." Puta que pariu. Ah, Silvana, só para lembrar que os nomes são fictícios, caso alguém vá procurar no Google o promotor Maurílio, ok? Após virar as costas e voltar para Vanessa, ela falou: "Isso não é o que você está pensando." E eu respondi: "Como você sabe o que eu estou pensando?" Imagina, Silvana, uma advogada muito boa no que faz, de frente para um promotor, tentando provar que algo que está na sua cara não é aquilo. Parecia mesmo novela na Globo. Quando fiquei de costas para o carro dela, só ouvi a porta fechando e os pneus cantando. Sim, o amante da minha esposa fugiu e deixou ela ali, abandonada. Pior, levou o carro dela. Eu só me despedi da amiga dela, que estava dentro do carro sem falar nada, olhando para frente. Sério, Silvana, estava um silêncio ensurdecedor. E eu me pergunto se as pessoas inteligentes sempre agem assim, pois essa descoberta em nada lembrava um barraco desses que a gente vê por aí. Estávamos ali, os 3, parados, mudos, quase no escuro total, do lado de um motel. Então eu decidi quebrar o silêncio. Dei um beijo de leve na mão da amiga e respondi: "Nos encontramos amanhã." Pois até então a Vanessa não sabia o porquê realmente estávamos ali. E ela ficou furiosa. Daí me voltei para ela e falei: "Bom, já que o seu carro acabou de ser roubado, eu posso te dar uma carona até em casa." Peguei na mão dela e a conduzi até o meu carro.
Ela tentou argumentar e questionar, e eu a deixei falando sozinha, como se eu fosse surdo. E então ela percebeu que nada que ela falasse naquele momento mudaria o fato e a realidade que estava ali instalada. Cheguei no prédio, deixei ela no carro com a chave na ignição, como se ela não existisse. Tomei um banho e fui dormir. Era como se realmente ela não estivesse ali. E pela manhã segui a minha rotina sem falar uma única palavra com ela. Se eu dormi? Não, claro que não. Dentro de mim era um sofrimento só. Eu não nasci para trair e nem para ser traído. O meu casamento já não existia, mas eu queria que ela sofresse como eu estava sofrendo. Então, chamei a amiga dela para almoçar comigo naquele dia. A Márcia era uma mulher muito atraente e culta também. Elas eram amigas desde que conheci a Vanessa e nunca imaginei que ela pudesse fazer o que fez. E é claro que eu queria descobrir o motivo. Então, ela me pediu desculpas e disse que não se sentia mais amiga de uma pessoa como a Vanessa. E falou que o personal não era o único, mas que isso já não importava. Pensei, filha, FDP, eu dormia com uma vadia de 40 anos e não tinha nem noção. Nisso, o meu celular já não tinha mais espaço para tantas mensagens da Vanessa e eu só a ignorava, não a bloqueei. Saí mais cedo do trabalho, peguei tudo o que eu tinha no apartamento que estava no nome dela, passei na imobiliária, peguei as chaves de um flat meu que estava para alugar e fui para lá, sem ela saber de nada. Depois marquei uma reunião com o melhor advogado do estado, afinal, disso eu entendo. E foi ele quem a procurou 5 dias depois para tratar do divórcio. Falar sobre imóveis, bens e tudo mais o que adquirimos juntos, já que não temos filhos. Se ela foi ao fórum me procurar, foi sim, mas ela estava proibida de entrar. E foi assim que eu me divorciei. E eu sei que você quer saber como eu me vinguei dela, Silvana. Bom, em primeiro lugar, eu acho que não tem vingança pior do que a indiferença. Quando você não permite que o traidor se justifique, se explique, tente te convencer do contrário. Mas eu fiz algo um pouquinho mais doloroso em relação a ela. Nós costumávamos ter os mesmos amigos. E 30 dias após o ocorrido e ela ter tentado de todas as formas falar comigo sem sucesso, eu pedi para que um amigo fizesse um churrasco e mandasse convite para ela, dizendo que eu estaria lá e que seria o lugar perfeito para a gente conversar. E ela caiu direitinho. Ele até falou que poderia ajudar na conversa comigo e que achava que ainda tínhamos uma chance e tudo mais o que eu pedi para ele falar, afinal, amigo é para essas coisas. Só que você lembra que ela ficou na dúvida sobre o que eu estava fazendo na porta do motel com a amiga dela? Que inclusive ela foi atrás para tomar satisfação também. Mas a agora ex-amiga fez a mesma coisa que eu fiz. Só falou que ela resolvesse a vida dela comigo, que era o marido dela, e que foi muito constrangedor vê-la saindo de um motel com outro homem e que ela nunca imaginou que aquilo pudesse ser possível. E então ela desistiu. Deve ter ficado com vergonha. Até o dia do churrasco, ela parou de me infernizar por mensagens. Eu nunca a bloqueei, deixava ela ali, falando sozinha, e evitava pensar muito em nós dois. Eu estava destruído por dentro, mas a Márcia foi muito parceira e adorou me ajudar na vingança. Você já deve até imaginar, né, Silvana? Sim. Quando a Vanessa chegou no churrasco, pensando que ia falar comigo para a gente tentar de novo, me viu de mãos dadas com a Márcia e foi ali que ela perdeu a vergonha e mostrou a que veio. Ela voou para cima de nós dois e sem que nós percebêssemos, ela empurrou a minha mão para um lado e a mão da Márcia para o outro. Deve ter feito assim, né? Gritando: "Seus traidores!" E foi ali que eu desabafei. Só naquele momento, na frente de todos os nossos amigos, que eu falei toda a verdade. Mostrei as fotos dela, dando pro personal dentro do carro e tudo mais. Mas sem barraco, sem gritaria. E em hipótese alguma eu falei que a Márcia estava por trás daquilo. Não dei explicações sobre o dia do motel, porque na verdade ela merece ficar com essa dúvida. Ela saiu de lá acabada e eu fiquei mais acabado que ela, com vergonha, triste e muito confuso. Então, pedi licença a todos e fui embora.
E claro que a Márcia correu atrás de mim e me deu total apoio. Isso aconteceu há 2 anos e uns 4 meses depois que tudo isso aconteceu, eu percebi que estava gostando da companhia da Márcia. E adivinha, Silvana? Claro que para ser novela da Globo tem que ter coisas inusitadas. Acabei de saber que serei pai e estou muito feliz. Se eu guardo mágoas da Vanessa? Não. Claro que não. Acho que no fundo eu a via com muita admiração e não notava que ela precisava de mais. Não quero justificar a traição dela, mas penso que tudo acaba um dia e só eu não tinha percebido que não era mais como no começo. Adoraria que você contasse a minha história no seu canal, pois quero mostrar para Márcia. Ela vai adorar. Um beijo de um fã que já te segue há muito tempo. Uau! Eu tô toda arrepiada. Bom, eu quero que vocês deixem aí os comentários de vocês, né? Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e pronto. Não, vamos falar mais um pouquinho aqui. Bom, gente, vamos falar sobre equilíbrio. Quem me conhece há muito tempo sabe o quanto eu me arrependo dos barracos que eu fiz depois que descobri uma das traições, pelo menos, né? Porque as outras eu não tive essa oportunidade de flagrante e tal, mas eu me arrependo demais. Eu falo que se eu pudesse voltar no tempo, olhar pra cara dele e pedir pra que ele se retirasse com toda a calma do mundo, cara, eu faria. Pensa, existe vingança pior pra uma pessoa do que essa dúvida que ela tá carregando, por exemplo? Ela não sabe de nada, ela não tem explicação, isso deve corroer esta mulher por dentro. Ninguém conta, ninguém fala. É tipo quando você tem um ente querido numa UTI ou depois de uma cirurgia ou quando chegou de um acidente que ninguém te fala o que está acontecendo. Você fica desesperado. Então, eu sou super a favor desse tipo de vingança. Na verdade, eu sou contra a vingança porque faz mal para você. Mas no caso dele aqui, eu não acho que tenha sido uma vingança. Ele quis se manter calado. E achei muito legal o romance. Eu sei que vocês vão falar, porque essa amiga não valia nada, porque não sei. Isso daí eu não vou falar nada a respeito disso. A amiga que é amiga não entrega o outro, mas pelo que eu percebi, ela já não era mais tão amiga assim. E a gente tem que levar em consideração aqui que a Márcia foi esperta, né? Tipo assim, eu sei o que eu quero, eu sei como conseguir. E ela não fez nada de errado, a não ser trair a amiga, né? Gente, que confusão. Eu preciso dos comentários de vocês aqui, porque é uma coisa assim, é traição de um lado, traição de outro, e quem acabou se dando bem ainda foi ele e a traidora lá. Meu Deus do céu, a cada coisa que acontece nesse canal, que eu fico chocada. E vejam que até pessoas aí de classes sociais... É que assim, gente, quando acontece, pelo que eu percebo, né, traição em classes mais elevadas, né, socialmente, as pessoas conseguem abafar o caso, porque normalmente as pessoas agem assim, sem muito barraco, elas se protegem um pouco até mesmo por conta da posição social, envolve trabalho e tal. Mas eu amei a história pela questão do equilíbrio dele, tipo assim, eu estou destruído por dentro, mas eu sou um homem lúcido. Eu não vou permitir que uma traição me desestruture externamente também. Bom, gente, deixa aí os comentários de vocês e eu espero realmente que vocês sigam as dicas desse homem, não só em questão de traição, quando seu marido te traiu, quando a sua esposa te trair, se isso acontecer, né? Mas em questão de amizades, em questão de familiares, eu sempre falo que quanto menos você fala, menos você... É aquela história, né? Quanto menos você mexer na merda, menos você fede, mais fácil de você se limpar depois. Então, deixar os pensamentos se alinhando dentro da própria cabeça é uma questão de maturidade mesmo. Uma pessoa que tem esse controle, porque você não consegue controlar as emoções. Não tem como a gente controlar as emoções, mas a gente sabe muito bem o que fazer com essas emoções depois que elas se instalam. Isso a gente sabe sim, isso se chama maturidade emocional, quando a pessoa tem inteligência emocional, na verdade. Então, desenvolvam aí a inteligência emocional de vocês, que a vida de vocês vai ser totalmente diferente. E mais um ponto aqui importante, vocês percebem que como ter o seu próprio dinheiro faz toda a diferença? Invertam esses papéis aí. Ele saiu do apartamento dela
Imagina se ele não tivesse para onde ir, imagina se ele não tivesse emprego, imagina se ele não tivesse bens. E se fosse o contrário? Uma mulher vivendo 11 anos com um homem e sem ela desenvolver nada por ela. E aí ela descobre uma traição. Ela tem que engolir essa traição, vai fazer barraco, vai não sei o que e vai dormir com o cara no outro dia, porque ela não tem essa possibilidade de passar na imobiliária e pegar a chave da sua casa que tá ali para uma emergência. Então, quando eu falo que vocês precisam desenvolver primeiro a inteligência emocional para depois ter independência financeira, vocês não me levam a sério, mas você não sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. Esteja preparada!